Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver me vendo. Meu nome é Pedro Serrano, sou professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Hoje nós vamos falar uma breve fala sobre essa questão do ministro Alexandre e do vazamento da informação, aí, das conversas, dos diálogos de seus assessores. Cabe, inicialmente, fazer a observação que, para uma análise técnica mais rigorosa, obviamente seria necessário ver cada gravação, cada trecho em relação a cada inquérito, cada investigação que tem andamento para verificar as exatas consequências, se teve alguma nulidade de prova ou não. Mas, como regra geral de tudo que eu li, eu posso dizer que estão fazendo muita fumaça para pouco fogo. Ou seja, o que se atribui como irregularidades de rito estão muito longe de ser qualquer tipo de irregularidade que enseje qualquer forma de invalidação. Primeiro que há uma má compreensão do que seja ou do papel que exerce a justiça eleitoral. Ela exerce um papel atípico na estrutura do judiciário. Apesar dela ser uma justiça eleitoral, um órgão do poder judiciário, ela exerce funções muito além da mera jurisdição, né? Ou seja, da função de julgar. Ela exerce funções normativas, ela produz normas, as normas eleitorais, né? E ela exerce poderes típicos, muito típicos do poder executivo, que a gente pode falar de forma mais simples, ou de função administrativa, como costumamos falar. Inclusive o exercício do poder de polícia, né? O exercício esse, inclusive, previsto claramente, né, no artigo 41 da Lei 9.504/97. Né? Ou seja, há uma previsão explícita em lei dessa possibilidade de agir de ofício, agir sem provocação, sem pedido de ninguém, em favor de se garantir o bom andamento da eleição. O professor Neisser, professor da FGV, grande eleitoralista, deu o exemplo no artigo dele do juiz que passa pela rua, vê uma propaganda ilegal, um outdoor com uma propaganda ilegal, ele vai e manda tirar. Na hora, não precisa de ofício, papel, pedido de ninguém, né? O juiz tem esse exercício de função que a gente chama de polícia. A função de polícia aqui não é a polícia FBI, a Polícia Federal, né? A função de polícia aí é restringir, tem o sentido de restringir a propriedade e a liberdade, no sentido de adaptá-la ao interesse público, ou seja, poder estabelecer restrições à liberdade e à propriedade das pessoas para poder bem manter o andamento da eleição, né? Poder bem manter esse andamento e fazer isso de ofício, sem precisar de provocação. O ministro Alexandre, ao mesmo tempo, era ministro do STF. Por que exerce duas funções concomitantemente? Porque a Constituição manda. A Constituição determina que uma parte do TSE é composta por ministros do STF. Inclusive, ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral ao tempo que era ministro do STF. No STF, ele conduzia um inquérito. Veja, não é um processo penal como havia na Lava Jato, onde existem partes, existe necessidade do juiz ser imparcial em relação às partes. Não. Ele comandava uma investigação. É polêmico se podia haver ou não essa investigação? É, mas esse é um outro debate que já foi feito pelo Supremo muito antes dessas questões todas, né? Então, ele conduzia uma investigação, né? Ali é uma atividade de investigação, uma atividade administrativa do Estado que busca apurar fatos e autorias, né? E em que não há contencioso, não há uma participação intensa da defesa. A defesa sempre deve participar de tudo, mas não como defensor, fazendo reperguntas, produzindo provas. Não é esse momento que a defesa faz isso. Ela vai fazer essas coisas no processo penal lá na frente, né? Então há uma investigação, onde o dever de quem investiga é investigar. E se confundem a mesma pessoa. É o mesmo ministro Alexandre no TSE, a mesma pessoa no Supremo Tribunal Federal. Não tem cabimento se falar que para o ministro Alexandre falar com o ministro Alexandre, ele precisa mandar ofício. Ofício é a forma de comunicação entre autoridades. Agora, não da autoridade com ela mesma. Ao saber, no exercício da função de ministro do TSE, que há um crime contra, por exemplo, a democracia, contra o Estado democrático de direito, contra os poderes do Estado, e ele está investigando esse crime no Supremo, ele leva a comunicação ao inquérito. É um dever dele, inclusive. Ele não pode deixar de investigar sob pena de prevaricar, né? O que é um objeto de questionamento seriam relatórios feitos sobre manifestações públicas de pessoas. Ou seja, o relatório não produziu a prova. A prova foi produzida publicamente, é fato público e notório, está aí na internet, está na televisão, está nesses lugares. O relatório só relata. Um estagiário poderia fazer esses relatórios. Ele só relata o que está posto, o que foi produzido nas vias públicas, né, nas redes públicas de comunicação, né?
Portanto, o relatório não produz prova nenhuma, o relatório relata, né? Só formaliza para efeito do inquérito, né? A prova é pública e notória, está ali posta, né? O fato de um ministro, um assessor do ministro do STF se comunicar com o assessor do ministro do TSE, também o assessor é um longa-manos do ministro, é uma longa-mão do ministro, exerce uma competência, uma atividade pública derivada da do ministro. O assessor pode ser juiz, mas lá ele não está exercendo a jurisdição, ele está auxiliando o ministro. Ele é um auxiliar do ministro. O ministro chega e fala para um assessor do STF, manda lá o sujeito do TSE tomar determinada medida. O assessor do STF nada mais está fazendo do que transmitindo a ordem do ministro, que também é ministro do TSE, e que as competências, por exemplo, daquela comissão de verificação de informações, que aquele perito era o coordenador, essa comissão exerce no direito administrativo nós chamamos de uma competência derivada, de uma competência desconcentrada da competência do ministro. O ministro pode investigar, mas ele põe como ele não tem tempo material para tanto, ele põe lá um assessor e uma comissão para realizar essa investigação. Então, quando ele manda fazer uma investigação, é uma ordem a ser cumprida e pode ser dada via assessor, né? Tem nada demais isso, né? Quer dizer, ou seja, ali havia comunicação entre assessores do mesmo ministro, da mesma pessoa que exercia 2 cargos, porque a Constituição prevê o exercício desses 2 cargos. Nesse fato em si, não há ali nenhuma irregularidade. O fato de se falar que o ministro mandava produzir provas de ofício, isso se ele o fizesse, veja, na Justiça Eleitoral não há dúvida. No inquérito eleitoral, nas investigações, não há dúvida que ele pode fazer isso, né? Ele tem poder de polícia, inclusive, sobre a eleição. Mas mesmo no inquérito que ele conduzia junto ao STF, por mais questionável que seja a constitucionalidade desse dispositivo, a constitucionalidade dele foi discutida e definida pelo STF e pelo sistema de justiça como constitucional dispositivo. Eu acho que ele não é constitucional. Isso é um ponto de vista meu, não é o ponto de vista da justiça. O artigo 1561 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade do juiz produzir de ofício provas antecipadas, né? Produzir antecipação de provas, né? Ou seja, autoriza o juiz a produção de ofício de provas, né? E essa autorização está posta em lei, que até agora foi considerada constitucional. Se há um erro aí, ao meu ver, é um erro de todo o sistema de justiça. Se precisa se anular casos por causa do uso desse tipo de dispositivo, milhares e milhares de casos no Brasil precisam ser anulados. Não é só os desse assunto que nós estamos tratando aqui, não, né? Tem muita gente pobre, a terceira maior população aprisionada do mundo, muita gente pobre presa em função desse tipo de irregularidade, de inconstitucionalidade. Agora, nós temos que resolver o problema de todo mundo, não apenas o problema de quem está no STF, e o problema aí não é do ministro Alexandre, o problema é de todo o sistema de justiça, né? Como se fosse só o ministro Alexandre que mandasse produzir alguma prova de ofício. E nesse caso, ele nem propriamente produziu a prova. O relatório não é uma produção em si de prova, o relatório traz aos autos do inquérito uma prova cuja produção foi feita publicamente, né? Só relata o que ocorre publicamente, via as redes sociais, né? Portanto, não há aí, eu acho que há muita fumaça para pouco fogo nesse caso, né? Vamos ver, obviamente, o que vem pela frente. As notícias é de que tem muitos gigabytes aí gravados, devem vir coisas aí, talvez coisas terríveis, vamos ver, né? Não vamos estar aqui para criticar, vamos estar aqui para apontar a necessidade de anular inquérito, se for o caso, mas por hora, pelo que está posto, a montanha pariu um rato.